Sutra da saúde, Sutra da luz maior, Sutra do amor, Sutra da paz, Sutra da cura. Vamos nos ligar às nossas famílias, aos nossos amigos, a todos os seres que necessitam paz e saúde. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai, os Budas inspiradores do mundo, fundamentado em seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. A flor do rei das constelações, a flor do rei das constelações, a flor do rei das constelações. A prática de Sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática de Sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática de Sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. A flor do rei das constelações, a flor do rei das constelações, a flor do rei das constelações. Deves com teus poderes transcendentais proteger esse Sutra. Por quê? E a prática de Sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir esse Sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir eu praticar esse Sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir eu praticar esse Sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. Jesus, forças divinas e cósmicas, Krishna, Buda, seres amigos que nos protegem, pedimos a bênção para nossos filhos, para nosso filho que aniversaria hoje. Pedimos vossa bênção para toda a sua família, pedimos vossas bênçãos para toda a nossa família, para toda a nossa ancestralidade, para nossos amigos que estão em dificuldade, que todos tenham luz, que todos tenham paz, que todos tenham saúde, que todos tenham alegria, que a força infinita do Pai esteja conosco por toda a eternidade. Assim é, assim será, por direito divino. Amém. Sutra da saúde, Sutra da luz maior, Sutra do amor, Sutra da paz, Sutra da cura. Vamos nos ligar às nossas famílias, aos nossos amigos, a todos os seres que necessitam paz e saúde. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai, os Budas inspiradores do mundo, fundamentado em seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento.
ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática de Sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática de Sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática de Sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. Deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra, porque e a prática de sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir eu praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir eu praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Jesus, forças divinas e cósmicas, Krishna, Buda, seres amigos que nos protegem, pedimos a bênção para nossos filhos, para nosso filho que aniversaria hoje. Pedimos vossa bênção para toda a sua família, pedimos vossas bênçãos para toda a nossa família, para toda a nossa ancestralidade, para nossos amigos que estão em dificuldade, que todos tenham luz, que todos tenham paz, que todos tenham saúde, que todos tenham alegria, que a força infinita do Pai esteja conosco por toda a eternidade. Assim é, assim será, por direito divino. Amém. Sutra da saúde, Sutra da luz maior, Sutra do amor, Sutra da paz, Sutra da cura. Vamos nos ligar às nossas famílias, aos nossos amigos, a todos os seres que necessitam paz e saúde. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do Lótus, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai, os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo, Namo Myoho Renge Kyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática de Sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática de Sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática de Sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. Deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra, porque e a prática de sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir eu praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir eu praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge Kyo,
Namumyo Harenkyo, Namumyo Harenkyo. Jesus, forças divinas e cósmicas, Krishna, Buda, seres amigos que nos protegem, pedimos a bênção para nossos filhos, para nosso filho que aniversaria hoje. Pedimos vossa bênção para toda a sua família, pedimos vossas bênçãos para toda a nossa família, para toda a nossa ancestralidade, para nossos amigos que estão em dificuldade, que todos tenham luz, que todos tenham paz, que todos tenham saúde, que todos tenham alegria, que a força infinita do Pai esteja conosco por toda a eternidade. Assim é, assim será, por direito divino. Amém. Sutra da saúde, Sutra da luz maior, Sutra do amor, Sutra da paz, Sutra da cura. Vamos nos ligar às nossas famílias, aos nossos amigos, a todos os seres que necessitam paz e saúde. Namumyo Harenkyo, Namumyo Harenkyo, Namumyo Harenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai, os Budas inspiradores do mundo, fundamentado seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namumyo Harenkyo, Namumyo Harenkyo, Namumyo Harenkyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. A flor do rei das constelações, a flor do rei das constelações, a flor do rei das constelações. A prática de sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática de sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática de sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. A flor do rei das constelações, a flor do rei das constelações, a flor do rei das constelações. Deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? E a prática de sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir este sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir eu praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir eu praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namumyo Harenkyo, Namumyo Harenkyo, Namumyo Harenkyo. Jesus, forças divinas e cósmicas, Krishna, Buda, seres amigos que nos protegem, pedimos a bênção para nossos filhos, para nosso filho que aniversaria hoje. Pedimos vossa bênção para toda a sua família, pedimos vossas bênçãos para toda a nossa família, para toda a nossa ancestralidade, para nossos amigos que estão em dificuldade, que todos tenham luz, que todos tenham paz, que todos tenham saúde, que todos tenham alegria, que a força infinita do Pai esteja conosco por toda a eternidade. Assim é, assim será, por direito divino. Amém. Vamos realizar agora a Sutra da Saúde, a Sutra da Luz, do Amor, da Verdade, da Saúde e da Alegria, porque quem tem saúde tem alegria.
O Sutra de Lótus, capítulo 21. Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. Deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo. Vamos realizar a Sutra da Saúde, das vibrações superiores, e pedir o auxílio para todos nós. Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo. O Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo, Namum-myoho Renge-kyo. Ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar, pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namum-myoho Renge-kyo, 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 Namum-myoho Renge-kyo. De olhos fechados, concentre-se em Deus, força infinita do universo. Sinta que Ele vem para você, que Ele está em você.
Sinta-os. Sinta essa força infinita que cura, que energiza, que revigora em você. Deus, força infinita do universo, vinde a mim, vinde a nós, vinde a minha família, vinde a minha ancestralidade, purifique-nos e liberte-nos de todos os males passados, presentes e futuros, que todas as dores se extinguam, que todo mal se desintegre, que a força divina de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja conosco, protegendo o nosso lar, protegendo todas as entradas e saídas, protegendo a nossa família e todos os seres do universo. Assim é, assim será, por direito divino, aqui, agora, eternamente. Namastê. Repita a Sutra todos os dias. Repita a Sutra todos os dias. Repita a Sutra todos os dias. Vai se sentir melhor. Vai sentir muita energia. Vai sentir a paz no seu coração. Namastê. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentais de seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes e proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. Forças divinas e santas, rogai por nós, rogai por nós, rogai por nós. Ouçam essa sutra diariamente. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentais de seu grande poder transcendental, manifestam esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bodhisattva, rei do medicamento. Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo, Namo-myoho Renge-kyo. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações,
Ó flor do rei das constelações, a prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra, porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namo Myoho Renge-kyo, 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 Namo Myoho Renge-kyo. Cristo Jesus, sede nosso guia, nossa luz, nossa única e divina inspiração. Jesus Cristo e Buda, iluminai-nos nessa caminhada, curai-nos, libertai-nos, amparai-nos, abri nossos caminhos. Jesus Cristo, Buda, amparai-nos nessa caminhada, libertai-nos, protegei-nos, curai-nos, fortalecei-nos, iluminai-nos. Assim é, assim será, por direito divino, para mim, para todos que estão aqui presentes, para minha família, para todos os seres da terra e fora dela. Namastê. Repita essa prática diariamente. Vai se sentir bem melhor. Namastê. Sutra da saúde, Sutra da luz maior, Sutra do amor, Sutra da paz, Sutra da cura. Vamos nos ligar às nossas famílias, aos nossos amigos, a todos os seres que necessitam paz e saúde. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 21, Poder Transcendental do Nyorai, os Budas inspiradores do mundo, fundamentado em seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo, Namo Myoho Renge-kyo. Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. A flor do rei das constelações, a flor do rei das constelações, a flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra, porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir eu praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir eu praticar esse sutra, sua doença se extinguirá, ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade.
Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Jesus, forças divinas e cósmicas, Krishna, Buda, seres amigos que nos protegem, pedimos a bênção para nossos filhos, para nosso filho que aniversaria hoje. Pedimos vossa bênção para toda a sua família, pedimos vossas bênçãos para toda a nossa família, para toda a nossa ancestralidade, para nossos amigos que estão em dificuldade, que todos tenham luz, que todos tenham paz, que todos tenham saúde, que todos tenham alegria, que a força infinita do Pai esteja conosco por toda a eternidade. Assim é, assim será, por direito divino. Amém. Vamos realizar agora a Sutra da Saúde, a Sutra da Luz, do Amor, da Verdade, da Saúde e da Alegria, porque quem tem saúde tem alegria. O Sutra de Lótus, capítulo 21. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Poder transcendental do Nyorai. Os Budas inspiradores do mundo, fundamentados em seu grande poder transcendental, manifesta esse poder imensurável com o objetivo de alegrar os seres viventes. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 23. Antigos relatos do Bosatsu, rei do medicamento. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. A prática desse sutra pode salvar com perfeição todos os seres viventes. A prática desse sutra pode libertar com perfeição todos os seres viventes do sofrimento. A prática desse sutra pode beneficiar perfeita e generosamente todos os seres viventes, proporcionar-lhes plena realização de suas aspirações. Ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações, ó flor do rei das constelações. Deves com teus poderes transcendentais proteger esse sutra. Por quê? Porque a prática desse sutra representa um excelente remédio para os males das pessoas do mundo terrestre. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Se uma pessoa doente ouvir ou praticar esse sutra, sua doença se extinguirá e ela alcançará a juventude eterna e a imortalidade. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. Vamos realizar a Sutra da Saúde, das vibrações superiores, e pedir o auxílio para todos nós. Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo, Namumyo Horenkyo. O Sutra do Lótus, capítulo 21. Poder transcendental do Nyorai.